A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir em Atos, capítulo 27. Atos 27. Atos 27, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Amém. Graças a Deus por esse dia, né? Agradeço a Deus pela oportunidade de transmitir a sua palavra, uma grande responsabilidade. E a gente faz sempre isso com muito temor e tremor, né? E estamos aqui ouvindo, né, nesses últimos dias, a igreja bíblica e relevante. Então eu achei uma campanha muito interessante, né? Uma igreja bíblica e relevante. Então isso nos leva à reflexão da grande responsabilidade que temos como servos de Deus, de sermos bíblicos e relevantes. Então isso não é para qualquer um. Precisa ter compromisso com Deus, precisa fazer morrer a nossa velha natureza a cada dia. Então nós temos que ter verdadeiro comprometimento com o reino dos céus. E hoje a concorrência é brava, né? Porque no lugar da oração nós temos o WhatsApp, o Facebook e tantas outras mídias eletrônicas que têm ocupado bastante o nosso tempo. Então rogamos a Deus para que essas mídias que são importantes, porque também nós trabalhamos com elas, né? Elas não tirem o nosso tempo na dedicação a Deus, na frequência, nos cultos. E como foi dito nessa noite pela Priscila, pelo Fernando, né? É um novo ciclo. Então foi convenção, né? A questão do ano novo, foi algo que foi uma convenção humana, essa divisão, mas que, como foi dito, sirva para nós de um marco inicial para que a partir de então nós sejamos bíblicos e relevantes. E nós estamos falando aqui de Paulo, né? Um homem que nós vemos aqui na Bíblia, foi um homem bíblico e relevante. Um homem que realmente sofreu as dores do Evangelho por amor a Cristo. Um homem que passou por dificuldades em sua vida, mas nós não vemos em nenhum momento Paulo reclamando, né, daquilo que ele passou por amor ao Evangelho. Paulo, inclusive, disse: tudo posso naquele que me fortalece. Embora algumas pessoas usem só esse pedaço, ninguém conta o que Paulo falou antes, que ele sabia passar por fome, por nudez, por fartura. Aí sim ele disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Então Paulo, ele sabia muito bem a quem ele servia. E nós vemos aqui nessa passagem bíblica, que vai se cumprir um desejo de Paulo, de uma forma que talvez ele não esperasse, mas vai se cumprir o desejo de Paulo nessa viagem com destino a Roma. Roma naquela época era uma importante cidade, né? Porque ali era a sede, né, do Império Romano, que foi muito grandioso naquela época, pela sua estrutura militar, porque eles desbravaram, né, várias regiões, dominaram o mundo da época. E Paulo manifesta o seu desejo de ir para Roma, lá no livro de Romanos, no capítulo 1. Ele faz a saudação aos romanos quando escreve essa carta, sem ter ido até lá. Ele diz o seguinte lá no versículo 8: primeiramente eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então Paulo estava feliz, porque lá em Roma havia muitas pessoas servindo a Deus. O celeiro ali do conhecimento, da estratégia militar,
já havia muitos cristãos dedicados servindo a Deus. E Paulo está muito feliz com isso. E ele fala no versículo 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo comentava muito sobre a fé dos irmãos de Roma. Ele estava feliz com aquela fé, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então Paulo, irmãos, tinha um grande desejo. Ele tinha o desejo de ir a Roma, não para uma viagem apenas, mas ele queria ir até Roma, e ele fala por isso, lá no versículo 11, porque eu desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então o objetivo de Paulo não era simplesmente uma viagem, o objetivo de Paulo não era simplesmente um passeio, mas ele tinha o desejo de ver os irmãos de Roma e comunicar a eles dom ou dons espirituais. Mas Paulo, ele vivia sempre na direção de Deus. Então o tema para a nossa mensagem hoje é direção de Deus. Será que nós estamos andando na direção de Deus? Será que a nossa vida ela está de acordo com aquilo que Deus programou para nós, ou Ele traçou para nós? Claro que o desejo de Paulo aqui é lícito, ele quer ir para Roma, porque ele queria comunicar um dom espiritual, mas esse desejo não foi cumprido no momento em que ele esperava. Paulo, pela sua experiência, por aquilo que ele viveu no Evangelho, olha, ele teve a visão de Jesus quando ele estava indo para Damasco, e de repente ele cai e ouve uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, não teima, Paulo. O que você está fazendo da sua vida? E ele fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir daquele momento, irmãos, Paulo ele muda toda a sua maneira de pensar, porque ele tem um encontro real com Jesus. E a partir de então, ele não faz mais aquilo que ele quer, mas ele faz a vontade de Deus. Então todos os seus desejos, eles passam a ser insignificantes diante da vontade de Deus. Paulo ele quis, por exemplo, pregar o evangelho em alguns lugares e foi impedido. O Espírito Santo direcionava para locais que ele nem imaginava passar, mas ele agia sempre na direção de Deus. E ele poderia dizer: mas espera aí, eu sou apóstolo, eu vi a Jesus, eu posso fazer aquilo que eu quero, porque até com reis eu já falei, até para reis eu preguei o evangelho. Mas nós não vemos Paulo em nenhum momento argumentando dessa forma. E ele sofre por amor ao evangelho. E numa desses sofrimentos, ele está aqui em viagem. E o capítulo que nós lemos está narrando aqui a viagem de Paulo a Roma. E foi uma viagem muito turbulenta, uma navegação difícil. Por quê? Porque ele entra no navio, e lá no início do capítulo 27 já diz o seguinte, que o vento era contrário. Então, lá no versículo 4, capítulo 27, partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então Paulo ele se depara com dificuldade. E outra coisa, ele tinha o desejo de ir para Roma, mas dessa vez ele estava viajando como prisioneiro. Havia 276 pessoas, e Paulo no meio deles. Havia vários prisioneiros e Paulo ali estava como prisioneiro. Então estava se cumprindo um desejo de Paulo, mas não da maneira como ele planejou. Mas Paulo estava sendo prisioneiro não porque ele houvesse praticado um crime. Ele estava prisioneiro por amor ao evangelho. E nessa viagem, graças a Deus que Paulo ali estava, porque ele foi a salvação para toda aquela embarcação. Paulo, ele vê as dificuldades, mas ele não se abate. Nós vemos aqui no versículo 6, e achando ali o centurião um navio, vai trocar a embarcação.
vagarosamente havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos de Creta junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Então, olha a dificuldade que estava havendo já na segunda embarcação, o vento contrário. Vocês imaginem, no meio do mar, quando o mar está calmo, dá até para fazer um cruzeiro. Mas imaginem um mar bravio, com ventos contrários, e são ventos que nós não estamos acostumados a ver, né? Porque o vento no meio do mar, ele levanta ondas, né? Então a coisa fica dramática e a coisa fica desesperadora. Nós vamos ver aqui nesse capítulo, depois vocês leem melhor, que eles ficaram vários dias sem ver até o sol e as estrelas, porque uma escuridão tomou conta daquela embarcação. Então, aquela embarcação viveu, não por horas difíceis, mas por dias difíceis. Dias muito difíceis. E Paulo, percebendo todo o problema que havia para essa viagem, ele faz uma advertência, como nós temos aqui na passagem inicial. Olha, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas para as nossas vidas. Então Paulo faz esse alerta, mas a Bíblia fala que o centurião, que era o homem que estava cuidando lá dos presos, ele deu mais ouvido, ou seja, ele dava crédito ao que o piloto falava, e não ao que Paulo dizia. Então o centurião falou, mas peraí, o piloto falou que dá para ir, então vamos continuar. Paulo, essa não é a tua área. Então Paulo fez esse alerta e não foi ouvido. Nós também, irmãos, ouvimos vários alertas de Deus para algumas coisas que estamos fazendo de forma errada. E às vezes achamos que o nosso jeito é melhor. Aquele centurião achou que o jeito do piloto era melhor. Ele deu crédito à experiência, talvez, do piloto e ignorou aquilo que Paulo falava. E, contrariando Paulo, ao invés de ficar ali parado, esperando passar aquele momento de dificuldade, ele resolveu seguir viagem. E foi a pior decisão que ele tomou, porque a viagem foi realmente danosa. Nós também, irmãos, nós recebemos alguns alertas e, por não darmos ouvido a esses alertas, perdemos também algumas coisas em nossa vida. Perdemos algumas oportunidades de que aquilo fosse feito do jeito de Deus. E aí acabamos fazendo do nosso jeito. E o nosso jeito é sempre mais complicado. Porque quando não tem a direção de Deus, o nosso jeito sai todo errado, sai complicado. E aí nós atribuímos a Deus a responsabilidade por aquilo que deveria ter sido pensado antes. A direção de Deus para nossas vidas. Nós vemos aqui que Paulo, ele não se desespera, ele está ali como preso, ele não está sendo ouvido, as pessoas, o piloto e o centurião não dão crédito a ele, mas ele continua confiante. E a navegação segue. Lá no versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então, o vento era tão forte que a navegação se tornou impossível. Eu quero que, junto comigo, você compare a nossa vida como uma grande embarcação. Nós estamos navegando também nesse mundo. E às vezes há pessoas que navegam conosco. Você, como sacerdote de Deus, como uma pessoa bíblica e relevante, tem ao seu redor pessoas que estão te observando. Lá na sua casa, os seus filhos, por exemplo, sua família. E algumas decisões que você toma, elas podem afetar diretamente essas pessoas que estão ao seu lado. É só fazer uma comparação. Nós vemos também na Bíblia uma história semelhante à de Paulo, que é a de Jonas. Jonas também passou por uma dificuldade numa embarcação.
Mas o problema daquela embarcação não era outro a não ser ele mesmo. Então Jonas era o problema. Por quê? Porque ele não estava agindo na direção de Deus. Então, quando Jonas está naquela viagem, está indo para um sentido contrário ao que Deus havia determinado, ele acaba sendo o problema daquela navegação. E às vezes nós fazemos a mesma coisa na nossa embarcação. Nós somos o problema para a nossa família. Nós somos o problema para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós culpamos o inimigo. As nossas decisões são incorretas, são erradas, são precipitadas. Tomamos decisões precipitadas e aí as pessoas que estão ao nosso lado acabam pagando um alto preço. Então, nós temos que agir com responsabilidade. Eu me vejo com essa responsabilidade quando eu estou dirigindo, por exemplo, que eu estou com a minha família. Eu estou com uma grande responsabilidade naquele momento. Eu não posso ir além dos meus limites. Por quê? Porque existe a responsabilidade da minha vida e da vida das pessoas que estão comigo. Então tem gente que prefere pagar o preço, né? Ou melhor, ninguém paga o preço, né? As pessoas fazem de graça e esperam para ver se vão pagar, né? Algumas atitudes nossas, nós não pagamos para ver. Nós fazemos de graça para ver o que nós teremos que pagar depois. E às vezes o pagamento é caro. Você fez de graça, gratuitamente você tomou uma decisão, sem a direção de Deus, e o preço por aquela decisão errada, ele acaba sendo caro. Exemplo. Você pode passar o semáforo vermelho. Não tem ninguém ali olhando, né? Mas, de repente, lá atrás tem um radar que vai multá-lo. Vai filmar e você vai ser multado. Você vai pagar o preço por uma decisão que você tomou, que foi passar o semáforo vermelho. E nós fazemos isso também no dia a dia, em todas as decisões que tomamos em nossa vida. E algumas decisões, elas têm consequências. E aí nós pegamos essas consequências e atribuímos a Deus. Ó, isso é castigo, é Deus pesando a mão, é o inimigo que está furioso. Mas são consequências das nossas decisões. E aí quando vem a tempestade e vem o naufrágio, nós não sabemos o que fazer. E aquela navegação passou por isso, ninguém sabia o que fazer. A única pessoa que tinha uma orientação ali era Paulo. Não a sua própria capacidade, mas porque era o homem que ali naquela embarcação buscava a direção de Deus por meio da oração. E Paulo, nós estamos vendo aqui, ó, lá no versículo 20 agora, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha, nós também passamos por situações semelhantes a essa. Há momentos em nossa vida que nós não enxergamos sol e nem estrela. Não enxergamos a luz do dia. E aí foge de nós a esperança de salvação. Salvação de uma situação que estamos passando, salvação de uma tempestade pela qual passamos a nossa vida, nos sentimos assim muitas vezes. E foi o que sentiu toda aquela embarcação. Todas as pessoas que estavam naquele navio se sentiu dessa forma. Puxa, e agora? Eu estou sem chão. Eu não sei o que fazer. Para que lado que eu vou? Pulo do navio? Mas se eu pular, o risco é maior, porque eu não sei nadar. Né? As boias aqui são insuficientes para todas as pessoas. E aí, ficamos aguardando, né, o que será de mim, o que será de nós. Mas Paulo, ele não tem essa mesma atitude. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta,
e assim evitariam este incômodo e esta perda. Então, olha, ele falou assim, ó, razoável e racional. Gente, vocês tinham que ter agido com a razão. Era razoável, era de razão vocês terem me ouvido. Mas vocês não me ouviram, vocês foram pela emoção. Às vezes as pessoas falam com a gente, um exemplo, né? Puxa, eu vou comprar aquele carro. O carro é do meu sonho, vou fazer em 65 vezes, e eu vou comprar, estou disposto, é o meu sonho. E aí alguém vem do outro lado, às vezes é sua mulher, né? Esse alguém, às vezes é sua mulher, fala, meu, chapa, não faz isso. Cuidado. E você não age razoavelmente, não age pela razão. Vai pela emoção e vai lá e faz o negócio. Aí quando dá errado, você tem que ouvir aquela frase, eu não te falei? Eu não te falei? Foi justamente o que Paulo fez. Eu não falei para vocês? Se vocês tivessem me ouvido, não estariam enfrentando toda essa situação difícil. Mas vocês não me ouviram. Mas Paulo, ele somente não faz o papel lá de, eu não estou nem aí agora. Né? Agora, você fez, está feito. É um homem que toma uma atitude frente àquela situação difícil. Ele vai buscar a Deus. E a passagem sugere isso. Né? Ele fala o seguinte, lá no versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Já fizeram uma coisa errada? Agora não adianta chorar. Não fiquem desesperados. Tenham bom ânimo, tenham coragem. Bom ânimo é coragem. Tenha coragem. Não entreguem os pontos. Sejam corajosos agora, gente. Por quê? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo, ele não falou isso dele mesmo, ele falou porque ele buscou a Deus, e o Espírito Santo de Deus falou com ele, falou, olha, fica tranquilo, que já que a coisa saiu errada, eu vou consertar, vai ter estrago, mas todas as vidas serão preservadas. O navio vai se perder, mas todas as pessoas que estão nessa embarcação serão salvas. E ele fala, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então Paulo, ele tinha que ir para Roma, por quê? Porque Paulo, ele sofreu várias acusações, e por ser cidadão romano, ele apelou para César. Então ele estava sendo conduzido com essa navegação de presos, atendendo o apelo dele de ir até César. E Deus confirma, fica tranquilo que você vai chegar lá. Não só você, mas todos que estão com você nesse navio. E é isso que Deus quer fazer com a gente também, irmãos. Alan, não é só você não. Vai estar você, sua esposa, a sua casa. A salvação não é só para você. É para quem está ao teu redor. Deus quer fazer isso com a gente. Deus não é mesquinho, né? Quando Ele abençoa por completo. Quantas pessoas não são abençoadas por nós porque estão próximas a nós? Pelas nossas atitudes, pela decisão que tomamos e pela bênção de Deus que está sobre a nossa vida, essas pessoas ao nosso redor, elas também são abençoadas. Por quê? Porque estamos na direção de Deus. Jonas, por exemplo, não podemos dizer a mesma coisa, porque ele era o problema para a navegação. Aqui nós vamos ver que Paulo vai falar assim, gente, olha, vamos começar a jogar as coisas no mar, porque a navegação está difícil, então vamos aliviar a carga. Começa a jogar tudo fora. E lá no navio de Jonas, não precisou jogar nada fora, só ele. Ó, joga Jonas fora. O problema aqui é ele. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? Porque senão ele ia falar, Denilson, já que você está sendo tropeço para sua família, ó, a partir de amanhã você não vive mais. Que aí a sua família vive tranquila. Você está sendo tropeço?
fulmina o Adenilson e aí todo mundo vive bem. Uma brincadeira, mas Jonas foi esse camarada, ele deu problema para a navegação. Por quê? Porque ele estava fora da vontade de Deus. Depois ele fez a vontade de Deus, mas porque ele quis? Não, ele fez por obrigação. Paulo, o que ele faz aqui é voluntariamente, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então, irmãos, tudo que você fizer, faça por amor, faça voluntariamente. O Wagner já disse aqui hoje, né? Não é pelo fazer ou não fazer que Deus vai te abençoar. Você pode fazer muito, como pode não fazer nada. Deus nos ama do mesmo jeito. O que pode mudar são as consequências das nossas ações. Mas o amor de Deus, ele é gracioso. Agora, se eu tenho Deus que me ama dessa forma, tudo que eu fizer para Ele tem que ser com voluntariedade, com alegria, com amor. É isso que Deus espera de nós. Deus não está aqui para nos impor nada, né? Nenhuma carga pesada. E Paulo, como bíblico e relevante, ele falou que tudo podia naquele que o fortalecia, mas ele falou também, olha, o mal que eu não quero eu faço e o bem que eu quero fazer às vezes eu não faço. Ele reconheceu a sua fragilidade humana, a sua fraqueza, mas ele disse também o seguinte, olha, é quando estou fraco que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Paulo reconheceu a sua fragilidade diante das circunstâncias, mas em todas as suas circunstâncias ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele tinha o seu espírito voluntário e voltado para Deus, porque ele sabia que dele é que vinha o seu socorro. E aqui nós vamos ver o que Paulo, além de todo esse problema do vento, né, das pessoas que estavam ali sem comer já há alguns dias, desanimados, aflitos, então ele tinha que acalmar essas pessoas, fazer o papel de líder mesmo, né? Vocês são líderes. Se o Fernando sentar, a igreja deita. Não é verdade? O líder ele tem que estar sempre em pé. Essa é uma expressão lá do militarismo, né? O comandante tem que estar sempre em pé, porque se ele sentar, a tropa deita. Se ele deitar, a tropa cai. Então nós também, como participantes do exército de Deus, precisamos estar sempre de cabeça erguida. Não pela nossa força, mas pela força que há em nosso Deus. Porque nós sabemos a quem servimos, né? Como diz aquele hino, porque eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso, né? Então nós sabemos em quem cremos. E quando estamos na direção de Deus, nós sabemos que os resultados serão frutíferos e satisfatórios. Mesmo que haja problemas. E Paulo vai ter outro problema aqui, lá no versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os marinheiros, quando viram que o negócio estava feio, eles quiseram fazer o quê? Jogar aquele barco salva-vida, que é o batel, né? Pular no barquinho e, ó, fugir. E Paulo percebeu isso, falou, peraí, se esses marinheiros aqui forem embora, aí todo mundo morre. Primeiro por quê? Primeiro porque Paulo também não ignora as competências humanas. Então, irmãos, o fato de nós sermos servos de Deus não quer dizer que temos que ignorar as competências humanas. Deus dotou homens de sabedoria, de conhecimento técnico, para nos ajudar em algumas situações. Eu recebi, por exemplo, uma notícia de que uma conhecida da família, ela faleceu porque supôs que estava curada. Bom, já estou curado, não tomo mais remédio. E morreu. Ela ignorou a advertência da medicina. E Paulo, ele não ignora esse fato. Ele fala, olha, não deixa o marinheiro ir embora não, porque esses camaradas que sabem. Se eles forem embora, por que fica a navegação? É um homem consciente
Ele crê em Deus, confia em Deus, mas ele não tira as competências e as ignora, até porque as competências, elas foram dadas por Deus também. Não é isso? Toda a sabedoria está em Deus. Tudo que o homem construiu, foi Deus quem deu capacidade. Quando você começa a olhar os grandes edifícios, a arquitetura, os prédios, viaduto, avião, submarino, o homem que criou, arquitetou e construiu, mas para tudo isso, quem deu sabedoria foi Deus. Paulo não ignora isso. Como nós também não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, mas não podemos ignorar também a sabedoria que Ele deu para as pessoas que estão ao nosso redor e nos alertam de algumas coisas que nós temos que dar ouvido. Então, a igreja precisa pensar dessa forma também. A nossa fé, ela precisa ser razoável, ser racional. Nós temos que ter equilíbrio. Porque senão nós vamos realmente ter problemas. E Paulo, então, ele alerta o centurião, e aí foi cortada a corda daquele barco salva-vida, e aquela tentativa de fuga dos marinheiros, ela não teve êxito. E a viagem, ela vai ficar junto com os marinheiros, né? O navio fica com os marinheiros. Versículo 38. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Como esses homens estavam em jejum, Paulo os alertou, vocês precisam comer. Não adianta ficar... Aqui é uma bússola, né? A Bíblia é a nossa bússola. Isso é combinado na pregação. Vai chegar um momento lá que eu vou dar um sinal, você liga lá o GPS. Então nós temos que ter o GPS de Deus aqui, que é a Bíblia Sagrada, irmãos. Siga a orientação da Bíblia, seja bíblico e relevante. Direção de Deus. Então, depois que eles comeram, eles lançaram a comida ao mar. Lançaram a comida ao mar. Por quê? Precisava aliviar a carga. E nós também temos que ter essa atitude muitas vezes. O que na nossa vida tem atrapalhado? Precisa jogar fora. Analisando esse princípio de ano aqui, vamos ser bíblicos e relevantes, vamos jogar fora aquilo que tem estragado a nossa embarcação, ou aquilo que tem trazido muito peso e que pode levar a nossa navegação ao naufrágio. Tire da sua vida aquilo que te atrapalha, aquilo que é peso para você. Eu não sei, cada um de nós, e eu me incluo, né? Sabemos o que é peso para a nossa vida. Eu preciso tirar alguns pesos da minha vida. E acho que você também precisa. Então tire, para que esse peso não te leve ao naufrágio. Já viram aquele ditado? Macaco velho não põe a mão em cumbuca? Cumbuca é uma árvore nativa aqui do Brasil, e ela dá um fruto que é uma cumbuca mesmo, né? É parecido com aquela cumbuca. E dentro desse fruto nascem algumas sementes que são gostosas de comer. E o macaco novo, ele põe a mão, e quando ele vai tirar, ele não tira, porque ele está com a mão fechada. Aí a mão não sai com a semente para ele deliciar. Então ele fica preso ali, e de repente vem o caçador e o liquida. Porque é macaco novo. O macaco velho, ele já não põe a mão na cumbuca, porque ele sabe que é ali que mora o perigo. Então, irmãos, tira a mão da cumbuca. Seja macaco velho. O crente tem que ser macaco velho, porque senão você cai em cilada. Quando nós vacilamos, rodeamos aí as tentações deste mundo, nós podemos colocar a mão em cumbuca. E aí nos tornamos presas fáceis, para o inimigo das nossas almas. Então ele fica bramando ao redor, buscando a quem possa tragar. Então ele fica atrás de macaco novo. Macaco velho ele não pega, não. Por quê? Porque o macaco velho, fazendo aqui uma ilustração, é o cristão vigilante, sóbrio, que sabe até o limite onde ele pode ir. Tem lugar que ele sabe que se ele pisar, é um terreno perigoso, é um campo minado que pode causar a sua morte espiritual.
Quando você chegar perto desse campo aí, cai fora que é fria. Dá uma de macaco velho. Então, irmãos, nós temos que, para ser bíblicos e relevantes, tomar essa atitude, tirar fora da nossa embarcação aquilo que não presta para nós. Versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Quando houve o desespero lá que haveria o naufrágio, qual que foi a ideia? Mata os presos. Porque aí a gente se livra do problema. Nós não resolvemos problemas dessa maneira, irmãos. Já que eu estou passando por essa situação, eu não vou mais à igreja, não leio mais a Bíblia, acabou. Eu vou matar logo a vida espiritual. Pronto, está resolvido. Ou tomo alguma atitude aí, sem orientação de Deus, uma atitude precipitada, semelhante a essa, com a mesma loucura dessa aí. Então é mais fácil. Há caminhos bem mais fáceis para nós. Há muitos atalhos que você pode entrar. Só que esse atalho pode ser uma armadilha. Então corra do atalho, vá no caminho certo. E Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre nesse caminho. Caminho da Bíblia. Aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Ou até não fazer, né? Paulo falou, olha, cultivem a liberdade que vocês têm em Cristo. Mas olha, eu mesmo, nem tudo me convém. Então, algumas coisas eu não faço, porque não me convém. Nem tudo edifica, então eu não faço, porque não edifica. Então, vamos fazer aquilo que é edificante para a nossa carreira cristã. Porque nem tudo edifica, nem tudo convém, né? E nem tudo pode nos dominar. Então, a verdadeira liberdade é essa, é aquela liberdade que você tem o poder de decidir por isso ou por aquilo, por amor a Deus, e não por uma imposição. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Então o centurião ele já estava simpático a Paulo, porque ele via em Paulo a solução ali dos problemas daquela embarcação. E ele falou, não, se matarem os presos, Paulo vai morrer também. E ele não pode morrer. Então ele manda que todos os presos se jogassem ao mar e nadassem. E foi o que eles fizeram. Então todos se lançaram ao mar e nadaram, salvando as suas vidas. E quando chegaram lá numa ilha, eles foram recebidos por bárbaros. Lá no capítulo 28, versículo 4. E os bárbaros, vendo a víbora, porque quando chegaram lá, o capítulo 28 fala que eles foram bem recebidos pelos bárbaros. Quem eram os bárbaros? O nome é feio, mas eram as pessoas que não falavam grego. Mas foram as pessoas que receberam muito bem Paulo e a sua comitiva, as pessoas que estavam com ele. Enquanto o judeu, o povo religioso, o maltratava, os bárbaros o receberam muito bem. Às vezes acontece isso com a gente também, a ajuda vem de quem nós não esperamos. Mas isso também não pode nos decepcionar, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Às vezes a ajuda não vem do teu irmão, vem daquele que você não tem até muita afinidade ou intimidade. Mas de uma forma ou de outra, é Deus que está no controle. Então, se a ajuda veio de lá, amém. Porque quem tocou no coração foi Deus. E os bárbaros, eles até chegaram a falar, puxa, uma víbora picou lá. Tentou picar Paulo, picou, né? Falou, meu Deus, esse homem aqui é homicida, porque ele está já preso. Agora sai do naufrágio. E agora uma cobra quer morder esse homem aí, tá ruim mesmo, hein? É azarado. Né? Mas, de repente, eles viram que não aconteceu nada com Paulo. E falaram, não, peraí, não é isso não. Esse camarada acha que é Deus. Porque tudo acontece com ele e ele se safa, né? Então, passaram a olhar Paulo de uma forma diferente. E é assim que Deus faz conosco também. Aquelas pessoas que te viam com um olhar torto, hoje elas te veem diferente. Por quê? Vem em você o brilho de Cristo. Talvez quando você veio para a igreja, as pessoas o criticaram. Mas hoje elas podem ver você o reflexo de Jesus. O reflexo do amor de Deus por meio da sua vida. Por isso que, na medida em que você passa a ser esse espelho, você também é uma pessoa bíblica, né, e relevante. Que nós sejamos essas pessoas bíblicas e relevantes.
Paulo chegou em Roma. Aquilo que era um sonho que nós temos lá em Roma, lembra? O meu desejo é ir ter com vocês, mas até agora não consegui. Mas ele conseguiu, por quê? Porque Deus estava na direção. Então a Bíblia fala que Deus, ele atende o desejo do coração, quando esse desejo está alinhado com a vontade dele, né? E eu tenho certeza que aqui há muitos testemunhos de que isso foi um fato real em suas vidas, né? Desejos cumpridos porque eram desejos alinhados com a vontade e a direção de Deus. Paulo chega em Roma, vai numa casa lá do soldado que o acompanhava, disse que ele pagou aluguel numa casa, lá ficou 2 anos, sendo útil, frutífero, pregando o evangelho do reino de Deus. Pessoas foram curadas, foram libertas e foram salvas. E nós podemos ser essa pessoa também, ser essas pessoas também. Ser aí a luz para este mundo perdido, em crise, né? Sofrido em tormenta, em tempestade, naufragando. Por quê? Porque nós estamos andando na direção de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.